Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Ale, você que está na projeção, Atos 10, e aí eu vou te falando os versículos, tá certo? Nós estamos estudando o livro de Atos, e nós estamos aprendendo sobre o início da igreja e o que Deus fez quando a igreja começou a surgir, e ela surgiu nas casas. E o livro de Atos está me fazendo ficar cada vez mais apaixonado por algo: o poder do Espírito Santo, porque todo o tempo Atos fala que eles eram movidos pelo Espírito Santo. Hoje eu vou fazer vamos dizer assim, o meu objetivo é falar de Atos 10, 11 e 12 hoje. Por quê? Porque eu quero falar de Pedro, que surge agora no livro de Atos, o ministério de Pedro. Então, nesses 3 capítulos, Pedro, ele tem uma ênfase. A partir do capítulo 13, começa o ministério de Paulo, que eu quero entrar no domingo que vem. É muito legal você fazer 2 coisas: ler o livro de Atos em casa, e qualquer dúvida, se você não pegou Atos 1, 2, 3, vai para o nosso canal do YouTube, Luz Setor Bueno, se inscreve nele. Enquanto você estiver fazendo lá alguma coisa que você pode ouvir uma palavra, né? Você então vai ouvindo o estudo de Atos, e você vai entendendo toda a conexão do livro de Atos, tá bom? Bem, no capítulo 10, começa aqui algo muito interessante. Eu vou te contar a história, e depois nós vamos ler alguns versículos aqui que são muito importantes. Mas eu te aconselho a ler o capítulo 10, 11 e 12 hoje, quando chegar em casa, que isso vai te fazer muito bem. Se a gente for lembrar o que aconteceu semana passada, Saulo se converte e ele é transformado pelo Espírito Santo. No capítulo 10 começa a falar de Pedro. Você lembra de Pedro? Pedro, ele foi um discípulo de Jesus, um cara. Cada um tem sua leitura, não é? Você lê um livro, você já leu um livro e assistiu o filme ou a série daquele livro? Quem já fez isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Posso perguntar qual? Você já viu e já leu? Ana Lu, você levantou a mão? Você lembra qual livro que você leu e viu a série? Hã? Nárnia. Nárnia, é clássico, eu também, né? É perigoso você ler Nárnia ou ver Nárnia, não é? Eu acho perigoso, porque você pode orar em nome de Aslan. É maravilhoso, né? Quem mais? A Cabana. Você leu o livro e viu o filme? Eu também. Eu vi aquele também. E tem uns que a gente fica decepcionado, não tem? Quer ver um que me decepcionou demais? O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. O livro é ótimo, o filme é péssimo. Quem concorda comigo? A fotografia, a música. Eu fui no cinema, eu estava com tanta expectativa. Oh, meu Deus. Samuel, fala aí. Eu não ouvi por causa da máscara. Hobbit, rapaz, Hobbit. Eu acho que você está sendo discipulado por uns irmãos aqui da igreja. Eu não vou falar o nome do irmão, não. Adas, qual que foi a semana que você terminou que a gente viu a série? N with E, né? É isso? Você leu o livro e viu a série. Qual que é melhor? O livro? É mesmo? Posso contar quem morre no fim? Não. Tá bom. Por que eu estou te falando essas coisas, né? Porque às vezes nós vamos lendo, nós vamos enxergando, e é legal você chegar em casa e ler e ter a sua. Quando você lê, às vezes Deus fala algo com você. Quando você lê um livro e vê um filme, tem coisa que te chama muita atenção, que não chama a atenção na outra pessoa. E assim é na palavra do Senhor. A palavra é viva, ela é eficaz. Então eu lendo hoje aqui, por exemplo, eu comecei a entender algumas coisas. E eu comecei a tentar imaginar algumas coisas. Por exemplo, capítulo 10, qual é a essência do capítulo 10? O capítulo 10 conta a história de um centurião chamado Cornélio. O que é um centurião? Pode deixar aí do jeito que está aí, verso 1, joia demais. Centurião é um chefe do exército romano que cuidava de 100 soldados, centurião. E o centurião, ele tinha que fazer um juramento. E qual era o juramento? Toda a honra seja dada a César. Então ele fazia um juramento. Presta atenção nisso.
Ele não era judeu. E nesse momento, aqueles que estão se convertendo, aqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo, são judeus. E o judeu, ele tinha, a gente tem falado muito isso lá no Velho Testamento, uma palavra chamada zelo. E o zelo apontava para a pureza, para tentar bloquear qualquer invasão de mistura da cultura, da religião, da família. E de repente vem o Espírito Santo e sopra, e eles o coração queima a pregar para todo mundo. E vem aquela interrogação que vai continuar por muito tempo e até hoje na vida dos judeus. Mas eu tenho que pregar, e os gentios também? Para eles também? E nesse momento, um centurião romano, verso 1, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. A sua família era religiosa e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Verso 5: agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Presta atenção nisso aqui. O cara era bom, presta atenção, ele era bom, irmãos. Ele dava oferta, ele orava, ele dava esmola. Deus falou com ele. Uau! E aí então, ele ouve o que o anjo diz, e ele faz o que Deus manda. Nesse mesmo momento, eu acho que aquele anjo, quando ele fala, ele vai lá para o grupo dos anjos do WhatsApp do céu e fala: agora é com você, anjo, que está perto de Pedro. Eu cumpri minha missão aqui, agora é com você aí. Nesse mesmo momento, Pedro tem uma visão, e olha que visão. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Presta atenção na palavra orar nesse capítulo. Cornélio fazia o que, irmãos? Ele orava, Deus falou com ele, e Pedro subiu para orar. Você quer o primeiro princípio dessa noite? Os irmãos estão em casa também? A chave de tudo na nossa vida é a oração. Turma aqui da frente, vocês querem a profissão que você já deseja ou sonha? Não sei se já sonha. Oração. Os adolescentes jovens que estão aí perto do vestibular, Enem, estão me vendo em casa, quer chegar lá? Oração. Você quer o seu ministério ser usado por Deus? Oração. Você quer que Deus mude a sua família? Oração. Você quer que a nossa igreja exploda de gente de culto? Oração. Agora avalia, faz a sua avaliação. Como que está o seu tempo de oração? Como que está o seu tempo? Uma das palavras-chave do capítulo 10 é oração. Deus se move, Ele é soberano, mas Ele se move pela nossa oração. Na nossa vida, as coisas acontecem pela nossa oração. Talvez você está enfrentando guerras, existem demônios que podem estar resistindo aos teus projetos. É na oração. Quanto tempo você ora? Essa é a pergunta que você tem que entrar no carro. Quanto tempo? Qual é o momento que você fala sozinho com Deus no seu quarto? Que você fala: Deus, eu estou precisando disso, daquilo e daquilo outro. Como que você tem exercido a sua fé nesses dias? Continuando o texto, e eu nem sei onde que eu estava. Versículo que eu estou ali, 10? Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada e caiu em êxtase. Viu o céu aberto, algo semelhante a um lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis, de aves do céu. Então a voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro
ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então Pedro estava refletindo a visão, no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Irmãos, quando você está lendo a Bíblia, ou você vê alguém pregar, e ele só lê o verso 9 até o verso 22, você acha que a visão de Pedro está falando de comida. Você acha que Atos está falando de comida. Por quê? Porque Levítico tem lá umas instruções, no livro de Levítico, sobre alguns animais que os judeus não podiam comer, porque eram impuros diante de Deus. Talvez aquele capítulo que quando você está na leitura anual da Bíblia te dá uma preguiça. Animais de casco fendido. Lembra desse capítulo? Capítulo 11. Então, o que acontece? Sabe quando Deus fala com você, e Ele fala alguma coisa que parece que não tem nada a ver, e depois chega aquelas pessoas, é isso que está acontecendo aqui. Isso já deve ter acontecido com você em sonho, por exemplo. Em sonhos. Deus te dá um sonho que só você vai entender. Ninguém mais entende. Ninguém mais entende. E ali aquelas pessoas chegam e Pedro fala: peraí, eu entendi o que está acontecendo. Sabe o que Deus estava falando para Pedro? Eu purifiquei. E o que eu purifiquei, você pode fazer. Pedro entendeu tudo aquele código. Ele entendeu que haviam gentios chegando a ele e que ele deveria pregar não só para os judeus, mas para os gentios. E ele então vai à casa de Cornélio, porque a visão é clara no coração dele, porque Deus fala com a gente de uma forma que só Ele sabe falar, e Ele traz uma revelação clara para nós. E ele então, aqueles homens, depois ele vai do verso 23 ao verso 48, ele vai na casa de Cornélio. Aqueles homens, eles são batizados, eles são salvos, batizados e cheios do Espírito Santo. Do capítulo 10, eu quero tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Primeira lição, repete comigo assim: a minha vida tem que ser determinada pela oração. Segundo ensinamento do capítulo 10, eu preciso pregar. Eu vou até ler o que eu escrevi aqui. Deus mostra que nós não devemos rotular pessoas. Você pode repetir isso comigo? Deus mostra, no capítulo 10, que não devemos rotular pessoas. Vivemos um tempo de rótulos, e nós temos que transcender rótulos. A igreja, ela não pode ser movida pelo meio secular. Nós temos que amar todas as pessoas, independente de cor, independente de escolha política, independente de opção sexual. Nós devemos amar essas pessoas, e nós temos que orar por essas pessoas, e quem convence do pecado, seja pessoa X, pessoa Y, é Deus, é o Espírito Santo. Eu vou te dar a prova nesse texto, que é o terceiro princípio. Cornélio era um homem mau ou um homem bom? Responde para mim. Bom. A Bíblia diz que ele era, você que está em casa, põe aí no chat, mau ou bom? Eu não estou acompanhando o chat. Ele era bom, irmãos. Ele dava esmolas, ele orava, ele servia a Deus. Mas por que Deus manda Pedro ir lá? Para ele ser salvo. Uau! O terceiro princípio é: não importa se a pessoa é boa ou se ela é má, todos precisam ser salvos. E essa é a nossa missão. Nós precisamos entender que somos igreja, que nós nos convertemos para continuar o processo. Ler Atos aponta para eu continuar o processo. Aí eu te faço a segunda pergunta. Eu te fiz a primeira foi: você tem orado muito tempo? A segunda pergunta é: você tem cumprido a sua missão?
E eu abro um parênteses e agradeço os irmãos que adquiriram o meu livro digital sobre 7 passos para cumprir o propósito, porque ajuda a isso. Lembrei agora, obrigado, irmãos, tenho que agradecer vocês, porque a maioria dos que compraram foram daqui da igreja. Isso me faz continuar. Continuando então a palavra, você tem cumprido a sua missão? Ou você, quando você lê livro financeiro, livro de finanças, quando a gente está naquela fase financeira de receber e pagar conta, alguns economistas ou algumas pessoas que falam de finanças, usam uma expressão, você está na corrida dos ratos. Quem já ouviu falar dessa expressão? Você vai comprando e pagando, comprando e pagando, comprando e pagando. Tem muito crente que está na corrida dos ratos espirituais. O que é isso? Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso para mim. Amém, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso para mim. Amém, Senhor. Mas você não está cumprindo o propósito. Qual é o seu propósito? Aonde que você se encaixa? Você tem feito diferença na vida de quem? Você foi salvo para quê? Cornélio ele era um homem bom, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, eles foram batizados. E há uma repercussão tão grande, irmãos, nisso. Por quê? Porque ele era um centurião leal a César. Imagina uma pessoa que jurou que o único e todo-poderoso era César, ele tinha um cargo altamente reconhecido, e ele agora reconhece que o Senhor da vida dele é Jesus. Isso começa a gerar um rebuliço. E lá no capítulo 11, Pedro precisa sentar com a igreja, com os judeus, e falar assim, olha, é de fato, lá no verso 1 do capítulo 11, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos e criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Aí Pedro entende de vez a visão. Olha a pergunta dos judeus radicais: você comeu com eles? Você entrou na casa deles? Ele fala, olha, eu tive uma visão. Deus me deu a visão que aquilo que ele faz que é puro, aquilo que é puro, eu não posso chamar de impuro. Sabe o que isso quer nos dizer? Queria te fazer um pedido. Eu vou confessar algo para você. Eu sou chamado a pregar nos lugares para despertar, vou usar uma palavra da moda, para ativar o amor pelas almas. E às vezes aqui na igreja eu aperto a tecla SAP para ensinar a Bíblia e eu não ativo vocês no amor pelas almas. Eu acho, isso é uma coisa minha. E eu quero hoje te falar isso. Vamos fazer um objetivo nosso. E de fato você me conhece. Eu não estou falando aqui para crescer a igreja. A igreja está crescendo sem eu fazer força. É só o nosso joelho dobrado e a igreja vai crescendo. Mas o meu coração geme nesses dias por pessoas que não têm Jesus. Você pode colocar um nome no seu bloco de notas, um nome na sua capa da sua Bíblia, de uma pessoa que você gosta demais e que você gosta muito, mas que ela não tem Jesus. Você tem amigos que são seus amigos mesmos, seu brother, que já fez coisas por você que nenhum crente fez, e que você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que você ora por essa pessoa. Então eu queria te falar, não desista de orar por ela, porque um dia essa pessoa, ela vai se entregar para Jesus, mas você também tem que orar por elas. Aqui no capítulo 11, Pedro dá uma aula para os judeus e fala, gente, Senhor veio, o Espírito Santo veio, e eles estão se convertendo, ponto. Nós temos que cuidar deles. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho acompanhado os relatórios das células, e a minha oração nesses dias, gente, não estou pondo pressão em ninguém, misericórdia, olha, eu sou o pastor, que o meu ego morra na cruz, né? Mas eu sou o pastor mais orgulhoso da equipe que eu tenho aqui na igreja, do mundo. Mas eu vejo as nossas células, às vezes, nesse momento, sem um visitante. E eu estava orando essa semana, Senhor, nos dá uma estratégia. Já fizemos ano passado a Casa de Paz lá, o Em Paz, foi ótimo. Podemos fazer de novo, talvez essa seja a estratégia. Mas eu comecei a orar pelos líderes, para que os líderes sejam fortalecidos. Porque nós estamos aqui, irmãos, para ter comunhão, para ter edificação,
para estarmos firmes. Nós somos família, mas também precisamos lembrar que Jesus está voltando e que as pessoas estão morrendo e que as pessoas precisam do Senhor. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus. Continuando então, aí lá no verso 19 do capítulo 11, aí isso eu já falei na palavra das ofertas, né? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeado com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também para os gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então ali começa a barreira que Pedro quebra, a igreja quebra. Não só pregamos mais para judeus, o Espírito Santo veio para pregar para todos. É isso que a vida de Pedro nesse momento quer nos ensinar. Eu preciso ser um exemplo de cristão para todos. Eu tenho que não ter vergonha da minha identidade e ser exemplo e ser padrão aonde a gente vai. Ponto. É isso. É isso que Atos quer nos ensinar. Atos quer nos ensinar que tudo depende da oração. Esse é o primeiro pontinho para a gente refletir, né? O segundo princípio para a gente refletir: todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo que precisa de Jesus. Nós temos que ter nosso joelho no chão para que as pessoas se entreguem a Jesus. Nós como igreja, por que nós estamos agora ativando o trabalho de adolescentes, trabalho de jovens casados? Porque é essa base que essa turma precisa. Eles vão enfrentar coisas que você já enfrentou nas universidades, no ensino médio. E a única coisa que blinda e que protege o coração deles é uma convicção na palavra. Senão eles vão se apaixonar por esse mundo, irmãos, e vão desejar as coisas desse mundo. E nós temos que desejar as coisas lá do céu, e o resto Deus nos dá. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? E o último princípio do capítulo desse estudo: de repente, irmãos, Pedro começa no capítulo 12, verso 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com intenção de maltratá-los. Só surge agora o novo Herodes, não aquele lá de Jesus, o neto, muito firme. E mandou matar a espada Tiago, irmãos. Tiago, o discípulo de Jesus, que lá em Marcos 10, 29, chega para Jesus e fala assim: Senhor, posso te pedir uma coisa? Deixa eu sentar do seu lado no céu. Irmãos, e Jesus fala para ele assim: eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra desse texto? Pode você beber do meu cálice? O que ele fala, irmãos? Posso, Senhor. Bebeu. Aqui, ó. Ele foi morto decapitado. Deus é soberano, irmãos. Ele livra quem Ele quiser. E Ele permite o que Ele quer. Mas Ele sabe os planos dEle. Tiago foi um mártir. Foi um dos mártires. Primeiro foi Estevão. Depois foi Tiago. Leia um livro, quem gosta de ler, o livro dos mártires, John Fox. É fantástico. É maravilhoso. Quer um livro mais fácil, adolescentes e jovens? Loucos por Jesus, volume 1, do Lucinho. Fantástico. Fantástico, a história de todos os mártires, de tanto a tanto. Tem 1, 2 e 3, e tem as loucas por Jesus, são só mulheres que morreram por causa do Evangelho. Todo mundo vai gostar desse livro. Leia esses livros. E aí então, no capítulo 12, Tiago é morto e Pedro é preso. Deus é soberano. Ele é soberano. E Pedro, então, a prisão abre, e ele vai, sai, e lá no capítulo... no verso do capítulo 12, verso 13, Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Eles estavam orando pela vida de Pedro. Quando ficou sabendo da perseguição, eles estão orando. E Pedro, o anjo abre a prisão, Pedro sai correndo e bate na porta. A irmã abre a porta e fala: Pedro está aqui. É uma parte engraçada da Bíblia. Ela fecha a porta e vai contar para as pessoas. Ela não convida ele para entrar. Engraçado, né? Ela fica tão em choque. Deus respondeu de novo a oração. Então Pedro, ele é liberto pela oração. Mas no capítulo 12 não é isso que eu quero enfocar. Eu quero focar a última parte, a morte de Herodes. Presta atenção.
Depois de Herodes foi à Judéia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, verso 21, Herodes, vestido dos seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Eu quero te dar uma palavra para você. Nós estamos vivendo dias, irmãos. Eu louvo a Deus pela equipe de intercessão e ela pode aumentar em número, né, Luciana? E a Luciana toda semana manda assim: qual é o pedido da semana? Eu ponho a hora pela minha vida, pela minha família. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja tem que fazer é orar pelos pastores. Nós estamos vivendo dias de tantos escândalos, E eu oro todos os dias e falo: Senhor, eu quero simplesmente servir ao Senhor. Eu não quero usar o mover para me promover. E esse texto, quando eu lia, presta atenção, se você for ler o histórico desse texto, os comentários, diz que Herodes, ele se vestiu para parecer um Deus. E ele fala e as pessoas gritam: é como um Deus. E naquela hora que ele não glorifica a Deus, ele morre e é comido pelos vermes. E não é a única história de reis que tentam ser como Deus, né? Nabucodonosor foi um também. Por que eu estou te falando isso? Todo joelho se dobrará. E vou falar algo para você: a igreja, ela é do Senhor, e você ainda vai ver muita coisa acontecer. Deus está soprando um vento de purificação nesses dias, e eu acho que está usando a rede social para colocar as coisas ruins de pastores que acharam que a igreja era dele. Eu estou falando do contexto do mundo, não é só Goiânia, Brasil, não. E eu estou te pedindo oração, porque eu estou nesse meio. Você entende o que eu estou falando? Você entende? Amém? É a mesma coisa, vou usar uma comparação, para você entender por que eu estou te pedindo oração. Se, de repente, um músico daqui da igreja fala assim: olha, minha profissão é ser músico, eu fui contratado por uma banda. Pastor, ora por mim, porque eu preciso ganhar meu salário para sustentar minha família. Ele vai estar em meio de pessoas cristãs e não cristãs. Hoje um pastor está no meio de pessoas que têm usado a igreja. E nós precisamos ser luz nesses dias. É pesado, irmãos. É pesado. Então, esses 3 capítulos que hoje eu fiz uma viagem neles aqui, eu quero orar por você. Eu quero então fazer um resumo. Primeiro, tudo na nossa vida é baseado na oração. Segundo, que o Senhor desperte em nós amor pelas vidas. E terceiro princípio aqui, fechando o texto, que Deus guarde o nosso coração e que a nossa igreja nesses dias seja um lugar de cura, de descanso na alma. Amém? Um spa, veio essa palavra na minha mente, um spa para a nossa alma. Eu queria que você ficasse de pé agora. Você que está em casa, fique de pé também. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para você sair daqui, não ser só uma pregação, mas sai e coloque assim: qual é a pessoa que eu vou orar? Aquele meu amigo que eu quero tanto. Como o centurião se converteu, eu quero que ele se converta. Senhor, me usa, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui na frente, nós estamos com muito espaço aqui na frente. Você pode se ajoelhar, se você quiser se ajoelhar no seu lugar. Você que está em casa, se você quiser ir se ajoelhar na sua sala. Lembra de uma pessoa que está perdida e que você ama demais e que você sonha tanto dessa pessoa, sabe? Servir ao Senhor. Pede para Deus te dar a palavra certa, a conexão certa. Pede para o seu coração queimar. Essa semana eu falei para minha esposa: olha, eu encontrei um amigo e eu vi nos olhos dele, você já deve ter tido essa sensação, um pedido de socorro, e eu orei muito por ele. Falei: Deus, me dá aquela conexão, a palavra-chave.
para eu poder ser bênção na vida dessa pessoa. Pode fechar os teus olhos. A tarefa sai? Legal. Irmãs, vocês levam e eu só vou navegando por cima, tá? Amém. Tem uma música que eu gosto tanto, eu pedi para eles uma música, essa é a tarefa. Pedi agora aqui, durante o louvor. Eu quero que você feche os teus olhos. Ale, foi passado para você a letra? Não, né? Carpinteiro, tá? Eu quero que você feche os teus olhos, você que está em casa. Ah, irmãos, deixa eu te falar. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Foi tão gostoso o momento de louvor, foi tanto derramar. Vamos continuar nesse clima. Eu estou sentindo esse final de semana tão gostoso. O Senhor falando tanto. Canta essa canção, vai. Canta essa canção. Fala para o Senhor te esconder nele. Vamos lá? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Fala para Deus te encher. Olha, aqui está livre. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser adorar ao Senhor, você que está em casa, fala: Deus, me esconda nesses dias do Senhor, para que eu seja uma bomba atômica espiritual. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Diz: esconda-me em ti. Vamos lá para o início. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, oh Deus, nas asas do seu amor. Você pode levantar as suas mãos se você quiser. Você pode se ajoelhar. Esconda-me em ti, esconda-me. Queremos ser usados pelo Senhor nesses dias. Nas asas do seu amor. Vem, Espírito Santo. Eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me, diz, esconda-me em ti. Eu queria ouvir sua voz aqui na igreja. Esconda-me em ti. Seja cheio do Espírito nas Santo. asas do seu amor. Você que está em casa, dê a mão para os seus filhos. Cante ao Senhor. Diz: Espírito Santo, vem. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Eu amo seu nome, Senhor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo. Mais uma vez. Como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo. Diga. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Diz. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é? Eu fico imaginando, querido, quando você ora na sua casa e o som da mão de Deus vindo no seu apartamento, na sua casa, e colocando a mão sobre você. Uou! E esse é o som do Carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo
abre a porta Lado de e dentro, deixa Jesus mexer no teu coração. E esse é meu som. Som. De dentro Eu abro a porta. de dentro eu abro a porta. Oh. Diga assim, ó. Escute. Pode entrar, a casa é sua. Diz isso. E vem queimar tudo em mim. Você pode dizer isso, diga pode entrar, pode. Pode entrar. Diga a casa é sua. A casa é sua. Diz. Seja queimado pelo fogo do Espírito. Vai de novo. Vai. Pode entrar. A casa é sua. E vem queimar. Pode entrar. A casa é sua. Só as vozes. Pode entrar, vai lá, Anderson. Diga. Pode entrar. A casa é sua. E vem queimar tudo em mim. Mais uma vez, só as vozes, igreja. Você em casa, vai. Pode entrar. A casa é sua. Sim, E vem Deus. queimar. Os instrumentos, a bateria, vai. Pode entrar, a casa é sua. E vem queimar, queima, Senhor. Pode entrar, a casa é sua. E vem queimar. Escute, cante assim, ó. É santo, diga santo, santo é Senhor. Tu és santo, tu és, diga tu és santo, e santo é Senhor. Tu és santo, tu és santo, santo é Senhor. Pode entrar, a casa é sua. E vem queimar. Aleluia. Queridos, eu quero fazer um pedido. Sexta-feira agora. Valdo, depois você me ajuda aí. Eu queria convocar a gente para vir para cá umas 8 horas. A gente se humilhar diante do Senhor. Cantar sem parar. Chorar sem parar. 8 horas, a gente vai abrir as inscrições para ser 70 pessoas no aplicativo. Luísa, tá bom? Amanhã a gente já abre, que é o que a gente pode fazer nesses dias. E nós vamos transmitir. Tem algo sobre nós. Sexta-feira a gente vai ter um dia de humilhação diante do Senhor. Espírito Santo. Sexta-feira a gente vai fazer jejum, tá? E a gente vem pra cá buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu te abençoo. Eu abençoo a sua semana. Que seja uma semana de vitória. Eu abençoo a sua célula. Sua célula vai romper. As pessoas serão impactadas. Tudo que fizermos aqui, o curso de maturidade, o Instituto Bíblico, sábado, a nossa rede de adolescentes, o Senhor vai nos abençoar.
Eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha uma semana de vitória. Amém? Estamos encerrados para a glória de Deus. Deus é bom. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? É meu som. Lá do de dentro eu abro a porta. Lá do de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Lá do de dentro eu abro a porta. Lá do de dentro eu abro a porta. E ele pode entrar. Pode entrar. A casa é sua. E vem queimar tudo, 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 tudo. Pode entrar. A casa é sua. E vem queimar. Oh, impressionante, infinito e ousado. Amor, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 e vem ao meu encontro. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.